Olá! Hoje nós faremos o nosso episódio 12. Eu sou Gisélia Clarice, a criadora do programa. Ajudo técnicos em ciências exatas a destravar o raciocínio lógico e a inteligência matemática. O tema do nosso episódio 12 é algo que, no fundo, mexe com a vida de todos nós. Impede a maioria dos nossos desejos de se realizarem. É medo de assumir novas responsabilidades, seja no trabalho e seja na faculdade, se você está na faculdade, e seja realmente em vários momentos de nossa vida. Então, recusar-se a assumir projetos novos ou cargos que demandem um aprofundamento em áreas que você considera que você é fraco, que são áreas de ponto onde você sente seus pontos fracos, perdendo a oportunidade de crescimento, isso é uma coisa que dói muito na gente. Meu querido amigo, eu sei e eu sinto o que você passa. Essa frase aí em cima é um jeito chique de falar daquela sensação que te persegue. O pavor de abraçar uma chance que exigiria mais de você, especialmente naquelas áreas que você sente que não entra na sua cabeça isso. E nós estamos falando aqui de matemática, de conhecimentos básicos, de coisas que você esqueceu e faz muito tempo que você não estuda e você está assim, com medo. Mas nós estamos aqui para isso, para você dizer: isso não entra na minha cabeça. Ou você diz assim: eu nunca fui bom nisso. Ah, é porque você foi submetido a um método de ensino que não respeitou seu raciocínio lógico, a sua inteligência em matemática, não propiciou momentos para que as conexões neurais, os neurônios se conectassem e formassem uma estrutura de pensamento parruda, uma estrutura de inteligência para você, respondendo os seus porquês, porque nós queremos saber o porquê de tudo, não é? E isso não para por aqui. E o que mais dói é ver você, que é um técnico com capacidade, capaz, que exerce uma profissão, ficar travado nisso. E as oportunidades que você deseja tanto, você vai perdendo por causa de uma trava que a gente pode destravar e vai destravar. E por isso eu estou aqui fazendo esses vídeos e trazendo esse conhecimento para você. Nós vamos juntos mergulhar nessas dores e o mais importante, nos seus desejos mais profundos. Eu quero que você sinta que eu estou aqui do seu lado, entrando na sua mente, nos seus sentimentos, sem julgamento, acreditando em você, nas suas capacidades e habilidades, entrando no seu coração, para que você entenda que o que te aflige é o que te prende. E muitas dessas aflições que você sente, elas não são suas, elas foram compradas, elas foram impregnadas na sua cabeça, pela escola, pelo sistema, pelas pessoas que estão à sua volta. É preciso entender isso, né? E por que a gente trava? Ora, velho, a gente se fala, né? Aquelas dores que você me contou, quando a gente desabafa com um amigo, são as mesmas que muitos técnicos em ciências exatas sentem. Elas vêm daquela ponta de insegurança, que no fundo a gente sabe que tem a ver com a matemática básica, que às vezes parece que veio de outro planeta. São as inseguranças que você tem em relação ao raciocínio lógico, porque você sente que ele está travado, mas nós podemos fazer, trabalhar isso. Não é mágica, é técnica, só técnica.
A dor de não conseguir visualizar e entender as coisas que estão acontecendo. Você sente que o raciocínio vai até um ponto, depois ele trava, você não consegue conectar os pontos que estão além. Isso é o seu raciocínio travado. Ah, mas isso quer dizer que eu sou incompetente? Não, não é que você é incompetente. É que você foi submetido ao método de ensino inadequado, que é o que estão aí nas escolas, esse método tradicional. Cara, é surreal. É surreal esse conhecimento que eu preciso na matemática, no raciocínio lógico. Parece que não entra na minha cabeça, tudo fica bloqueado. É como se eu fosse cego para ver as coisas no tridimensional, principalmente quando eu trabalho com alguns conhecimentos que eu preciso de visualização tridimensional. Eu não consigo imaginar. Na minha cabeça, eu preciso imaginar isso. Sabe? É como, sabe? Aí como é que eu vou pegar um projeto que é algo de algo que é redondo, exige um raciocínio lógico, exige uma inteligência matemática fluindo. Se minha mente está travada só de pensar, e pior, vejo a oportunidade de crescimento ir embora. Vejo as pessoas com menos conhecimento técnico que eu, com menos vivência, indo embora. É porque elas não se travaram no que você se travou, entendeu? É porque elas passaram por outras experiências que não foram as suas. Veio para mim a geometria de esfera, é coisa de outro mundo, por exemplo. Juro, nunca fui bom nisso de enxergar as formas no espaço. Me dá um branco total. Como vou sentir confiança para uma responsabilidade nova se eu já me sinto ruim para matemática nessa parte? Aí perco a chance de avançar. Meu irmão, se eu tenho que mexer com qualquer coisa com tridimensional e que envolva matemática, contas e cálculos, parece que minha mente trava, é uma dor, é um travamento, mesmo que eu diga para mim, mas não é tão difícil assim, mas eu não consigo. Eu estou num bloqueio muito grande. Não consigo nem começar a visualizar as coisas. Não consigo raciocinar. Fico com a sensação de que isso é para quem tem dom. E eu não tenho esse dom. E aí a oportunidade passa na minha frente e eu me recuso para não passar vergonha e perco o crescimento. E aí eu não sou respeitado pelos colegas. Todo mundo me vê como inferior e isso me dói. Sabe? É um desespero quando vejo um desenho qualquer que eu preciso imaginar um tridimensional e eu penso, não consigo nem começar. A ideia de ter que me aprofundar nessa área, que eu considero a minha fraqueza profunda, me faz perder oportunidades de crescimento que poderiam mudar minha vida, como aquela promoção que eu perdi porque era um conhecimento em modelagem 3D. Putz, fico com medo de encarar qualquer coisa que precise dessa habilidade de ver as coisas em 3D. É uma dor que me faz recuar, que me joga para baixo, que me faz perder aquelas portas que se abrem para mim e que quem tem a visão vai embora, vai crescendo e eu vou ficando. A estagnação é essa dor que me dói. Ah, por exemplo, cálculos, seja em esfera, seja em geometria, em qualquer coisa, qualquer cálculo me paralisa. É porque a matemática vem na frente e aí eu bloqueio o branco e já fico totalmente paralisado, totalmente assustado.
Isso me leva à perda de projetos. E isso, de certa forma, me dói muito. Me dói diante da família, diante dos filhos, dos amigos, dos colegas de trabalho, porque ninguém me vê como competente. Cara, o pior é que não é só entender, eu tenho que calcular também. Né? Se eu preciso calcular um volume, uma área, eu já fico perdido para fazer essas contas. Parece que a minha mente trava. O medo de errar é gigante. A ideia de assumir algo novo que existe, que exige algum desse conhecimento, me apavora. É a matemática que trava a minha vida, né? E me faz recusar projetos importantes quando eu sei que eu tenho competência, eu tenho conhecimento, eu tenho vivência, mas eu travo. E assim, o projeto de voltar para a faculdade, de me formar, ele fica parado também. Sempre que fórmulas aparecem na minha frente, eu já fico em pânico. Ou até mesmo os cálculos básicos que eu já esqueci, ou que eu deveria dominar, mas que não tem jeito, não vem. Trava tudo, me dá um branco. Eu penso, nunca fui bom nisso. E esse nunca fui bom nisso é apenas um rótulo para eu me proteger, uma máscara. Mas no fundo, tá a vergonha, tá o medo, tá a indignação comigo mesmo, que não enfrenta essas coisas. É doloroso sentir que uma coisa tão fundamental me paralisa e me faz perder aquelas oportunidades de liderar um projeto que depende de precisão. Meu irmão, se tiver que botar no papel e calcular algo, aí ferrou-se. Aí eu já começo. Eu sou burro para matemática. A ausência de autonomia do pensamento matemático e do raciocínio matemático que não flui, isso me mata. Isso me mata. E eu quero vencer isso. Por isso eu estou aqui assistindo esses teus vídeos. E eu estou aqui para te ajudar. Porque eu trabalhei 40 anos e eu sei que isso, tudo que você sente é verdade. A ansiedade da matemática, né? E isso faz você recusar desafios. Isso é uma dor que te impede de avançar, de pegar aquele projeto que faria você crescer, tipo uma análise de dados que envolve geometria, qualquer coisa. Você já fica paralisado. Leituras, interpretação de gráficos para você também é terrível. Sabe, essa sensação de não conseguir resolver problemas de matemática na faculdade, na vida profissional, por causa de uns cálculos que parecem simples para os outros, mas são monstruosos para mim e que me dão branco, eu não consigo nem começar. E aí as responsabilidades novas viram monstros. Eu perco a chance de mostrar meu valor. É verdade. Isso tudo que você está dizendo é verdade. Eu sei que é. E eu concordo, porque ter esse sentimento dentro da alma é horrível. E eu já senti isso. Eu sei que você está falando é verdade e eu sei o quanto isso dói. Putz, a dor de não ter segurança nos cálculos básicos é tão grande que eu recuso qualquer cargo que possa exigir isso. Eu quero crescer, mas o medo de errar me barra. A opinião dos outros me barra. Eu tenho que vencer isso. O raciocínio lógico afiado que eu não tenho. A inteligência matemática fluindo que eu também não tenho, mas eu estou disposto agora a buscar. E também sabe aquela dor que você sente
que parece que tem uma vozinha dentro de você repetindo isso toda hora, te deixando em pânico. Essa vozinha tem que parar. Essa vozinha é um algoz que está dentro de você. E essa vozinha, ela não é sua. Ela é de tudo que você escutou na sua vida. Porque quando você teve uma pequena falha lá atrás, em vez de estenderem a mão para você, para compreender a falha e te empoderar para ir adiante, te julgaram. E aí isso virou uma bola de neve. Você chorou, você ficou triste e você não venceu aquilo. Então foi internalizado, foi para dentro. Isso virou uma crença limitante para você. E por isso nos seus anos escolares você teve tantas dificuldades. Não é que você é burro. É que no momento que você teve uma dificuldade, ninguém te estendeu a mão com amor, com carinho. E isso acontece sim na escola, isso acontece na vida das pessoas. E aí as pessoas tiram conclusões erradas. Eu sou ruim em matemática, eu sou burro em matemática, eu não sou bom em matemática, eu não consigo aprender isso e por aí vai. Cara, a real é que eu sinto que os fundamentos da matemática não estão sólidos. Eu já esqueci muita coisa. Mesmo da matemática básica que eu deveria dominar, eu não estou dominando mais, eu esqueci. Parei de praticar também para fugir das mínimas coisas. Só que a fuga não resolve o meu problema. A fuga não me traz para onde eu quero. Então eu tenho até raiva quando eu olho para a minha situação agora. Quer dizer, você já conquistou tanta coisa na vida e você tem raiva do que você conquistou porque a matemática está te travando? É isso que nós queremos enfrentar agora, tá? É você saber que esses travadores, eles são emocionais, eles são crenças, eles são mitos, eles não são seus, não tem nada a ver com essa capacidade. São coisas compradas de fora, são dores que não foram trabalhadas e que foram colocadas em você, porque as pessoas ficaram repetindo, sabe? Ficaram repetindo e você foi aceitando, você foi permitindo que essas coisas se tornassem como se fossem suas e não são. Não são. Entendeu? Você tem capacidade para aprender, sim, porque o seu cérebro ele tem uma propriedade que a neurociência já provou, a plasticidade. Ele pode aprender a qualquer momento, em qualquer lugar. Mas o que te trava é o emocional, o que te trava é o que você escutou, o que te trava é o que você aceitou como bloqueadores da sua inteligência. E é por isso que nós podemos destravar o seu raciocínio lógico e a sua inteligência. Porque cada vez que você é submetido a um conhecimento que desrespeita o raciocínio lógico, o seu raciocínio lógico, a sua inteligência, você começa a criar crenças limitantes que são bloqueadores, mitos, entendeu? E é isso que nós temos que destruir agora, que acabar com isso. Aceitar que você realmente é competente. Você tem que olhar para dentro de você e sentir orgulho de você. Você tem que sentir prazer de você. Dizer assim: eu sou competente, eu tenho habilidades. Eu só preciso de um método bom para estudar matemática, principalmente. E eu encontrando esse método, eu sei e eu acredito e eu tenho a segurança de que eu vou conseguir voltar para a faculdade, que eu vou conseguir me formar, que eu vou conseguir ter outros patamares na minha vida profissional e, como consequência, até ganhar mais dinheiro. Mas isso tem que ser trabalhado dentro. A gente tem que trabalhar essa insegurança que você tem nos conceitos básicos. Porque
não foram bem trabalhados. E a gente, em tudo na vida, a gente tem que ter princípios e conceitos e fundamentos para poder a gente caminhar. E na matemática é igual. Né? Essa dor da ausência do raciocínio lógico e da perda de autonomia de pensamento. Porque quando seu raciocínio lógico não está fluindo, você não tem autonomia de pensamento. Entendeu? E aí você começa a dizer que é a matemática é que trava o seu raciocínio. Ah, eu não tenho dom para isso. Tem, você tem. O raciocínio, ele é desenvolvido na medida que você é exposto a conhecimentos que vêm passo a passo, bem organizados, respeitando o seu raciocínio, a sua inteligência. Você não vai receber tudo pronto. Ó, isso é assim. Sim, mas é por quê? Por que que é assim? Quem foi que disse que é assim? É necessário construir esse encadeamento do raciocínio. Então, velho, na boa, nunca fui bom em juntar as peças, os pontos do conhecimento para juntar isso. Você precisa, a gente sempre precisa de ajuda de um professor, de um monitor, de uma pessoa mais experiente que tenha autonomia nesse conhecimento para que ela possa te ajudar para você dar os passos. É como uma criança andando. A criança não é assim, levantou hoje, hoje eu vou andar. Não. Ela vai aos poucos se fortalecendo e fortalecendo a musculatura, e aos poucos ela vai começando a se engatinhar, levantar do chão, até ela dar o passo, andar e correr. Mesma coisa. Mas ela trabalhou os fundamentos, os músculos, as pernas. Então, é isso. A matemática é igual. Você tem que trabalhar os fundamentos. Então, o ensino tradicional que o professor quer fazer as coisas fácil e que ele abandona a construção dos conhecimentos, dos fundamentos e dos princípios, vai te levar a esse estado. Isso é sequela do ensino tradicional. Por isso que você está assim. Porque no fundo, você quer saber o porquê das coisas. E claro, naquela época que você estava na escola, você era muito imaturo. Todos nós éramos imaturos. Então, acreditava total no professor, no que ele dizia. Tem professor que chega na sala, dá uma fórmula complexa assim, acredita em mim. E aí? Aí você começa a não conseguir resolver os problemas, lê problema e não sabe o que significa aquilo, porque as palavras também não foram traduzidas, e aí você se acha burro para matemática. Né? E aí, qual é a conclusão disso? Seu raciocínio lógico. Você não consegue mais raciocinar logicamente ali. A matemática é extremamente lógica. A sua inteligência matemática fica bloqueada, fica travada. E aí, como é que você faz isso? Aí você vai fazendo os cursos num sofrimento danado, porque você quer essa área, você acha bonita, você sente afinidade com a área, mas é um esforço brutal, é uma dor brutal para você conseguir isso. Quando você tem competência e tem habilidade para raciocinar, só precisava ser trabalhado isso. Então, isso daí, quando é bem trabalhada, você começa a ter autonomia de pensamento e você tem autonomia para resolver, criar soluções. Porque você tem que entender que a matemática, ela não é só cálculo, ela não é só resolver cálculo, ela desenvolve estruturas fundamentais no seu cérebro que servem para o resto da vida. E é isso que está te levando a essa dor. São as estruturas que não foram construídas. Porque você decorar, tá, nós precisamos de memória. Todos nós precisamos, não vivemos sem memória. Mas não é decorar. Até um caminho, quando você vai fazer,
Você vai na cidade para um caminho, você marca pontos estratégicos no caminho para não se perder. A mesma coisa, entendeu? Você vai marcando pontos estratégicos. E esse ponto estratégico, desde que você entendeu, olhou o mapa da cidade, entendeu, você marca pontos estratégicos para você nunca se perder no caminho. Para estudar matemática é a mesma coisa, mas você tem que ter a visão holística da coisa. Você tem que ter o raciocínio. Quando você chega numa cidade que você não conhece, você diz assim: se me soltarem aqui, agora eu não tenho noção onde eu estou. Por quê? Porque você não tem uma visão holística, uma visão global de tudo que está acontecendo para poder você se orientar. Mesma coisa matemática. Se você não tem a visão global da matemática, os princípios, os conceitos e os fundamentos, você fica perdido. Aí a professora te dá um problema, dá a solução daquele problema. Aí você estuda aquilo, repete não sei quantas vezes e acha que já sabe matemática. Não, não sabe. Você sabe resolver só aquele problema. E daqui a um tempo você vai esquecer. Aí aquele problema só serviu para você passar na prova. Aí você fica feliz. Eu consegui o meu diploma de técnico. Mas aí vem a outra parte, a profissional. Na parte profissional, você precisa dessa estrutura mental para raciocinar. Você precisa do raciocínio lógico. Você precisa dos esquemas mentais. Você precisa da sua inteligência matemática. Você precisa da autonomia de pensamento. E quem te dá isso? Os fundamentos, os princípios que não foram trabalhados. A linguagem. A linguagem também, ela diminui os caminhos. Entendeu? Você já viu uma criança quando quer contar uma história para você, como ela rodeia, porque ela não sabe a estrutura da linguagem e ela se perde um pouco. Agora, quando é um adulto, uma pessoa mais velha, que já conhece a estrutura da linguagem, já sabe o significado de cada palavra, ela coloca as palavras no lugar certo e a ideia chega em você. É a mesma coisa. Se você não conhece a linguagem, os princípios e os conceitos, você vai ficar nessa dor eterna. E aí, os seus desejos? O desejo de conquistar uma carreira boa, de ter um cargo na sua profissão, o desejo de ser respeitado e admirado pela sua família, pelos seus colegas, pelo seu chefe e mais o autorrespeito. Desenvolver o autorrespeito. Ah, cara, demais! Eu estou muito satisfeito comigo. Olha, eu cheguei até aqui, eu tenho o maior orgulho de mim, porque toda a dedicação da minha vida está se refletindo agora. Isso é a melhor coisa do mundo, mas tem que acabar com as crenças limitantes, tem que acabar com os mitos, tem que apagar aquela vozinha que fica aqui em você dizendo que você é fracassado, que você não vai conseguir, que a matemática é difícil, que você não é bom em matemática, que a matemática te trava o tempo todo. Escolhe outra carreira, sai disso. Não é assim. Assim você vai ficar sempre, sempre refém dos outros. Vai ficar sempre, sempre sentindo essa dor profunda doendo lá dentro. Então, eu estou aqui para conversar com você sobre isso e para dizer para você: é possível. Há métodos de ensino de matemática que não vão atropelar a sua inteligência, nem o seu raciocínio lógico, nem deixar a sequela da dependência de pensamento, depender de você já ter visto alguma coisa parecida. Senão você não caminha. E aí o que acontece com você? Você fica triste com você para de se relacionar com as pessoas, você tem vergonha, você não quer participar de reuniões com técnicos, com engenheiros que têm nível acima do seu, ou com profissionais da sua área que estão no nível acima.
porque você tem vergonha. Mas se você não encarar e buscar esse aprendizado, tem muita coisa. E resolver essa dor que está dentro de você, você vai ficar parado vendo os outros crescerem e você parado na vida. E não é isso. Assim você não vai alcançar os seus desejos, alcançar um respeito pelos seus colegas, que os seus colegas te respeitem, que a família te respeitem, que olhem você um cara competente, que tem um conhecimento técnico fantástico, uma experiência. A empresa, você sente que ela não te valoriza. Então, eu estou aqui para isso. Eu estou conversando aqui com você justamente para que você venha ter o domínio do seu raciocínio lógico, que você venha ter autonomia de pensamento, que você venha também ter domínio do seu pensamento matemático. Isso pode ser trabalhado. Ah, professora, isso vai demorar muito tempo, eu não tenho tempo. Não, não demora muito tempo. Porque quando você é submetido a um método que está organizado, planejado, com esse foco, você domina, porque já está tudo trabalhado ali. E é isso que eu estou falando para você. Há solução. E você pode vir a ter a sua confiança resgatada e o seu sucesso. Mas é necessário que você venha e aceite o que eu estou te oferecendo. Me acompanha nesses vídeos todos que eu estou colocando. Me acompanha no meu canal. Dá um like nos vídeos. E vamos caminhar juntos. Porque eu ajudo técnicos em ciências exatas a destravar o raciocínio, a inteligência em matemática. Para você se empoderar. Para você sentir orgulho de você. E você, à medida que você for conquistando essas coisas, você vai se sentindo importante. Então, aqui eu finalizo esse vídeo. Espero que você tenha gostado. E vamos para aguardar o próximo episódio. E eu espero que você venha vencendo todas essas coisas aos poucos. Que isso cause uma reflexão em você. Até o próximo vídeo. Eu sou Gisélia Eirado. Um beijo no seu coração. E no link aqui embaixo do vídeo tem um evento que eu estou preparando para vocês 100% online, 100% gratuito. Clica no link e faz a inscrição. E lá nós vamos ter uma conversa muito mais legal.